Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde bebê mesmo, assim. E eu lembro que com 2 anos eu fiz o meu primeiro participação em um longa-metragem. Era um filme com Sandy Júnior na época. Chegou ali, acho que em 2006, eu tinha 6 anos, sou de 2000. Foi quando eu fiz o... Foi o primeiro projeto que eu fui protagonista, que é O Menino da Porteira, o filme. O famoso menino. O famoso menino. E aí, dali já começou uma projeção ali de carreira, né? Com 12 anos eu fui repórter mirim do CQC, programa que entrevistava os políticos. E ali a Rede Globo acabou me vendo e convidou para um teste para Avenida Brasil. De Avenida Brasil eu fui pro teste pra novela Chiquititas na SBT. E o que acontece? Como eu cresci na Brasilândia, o que eu mais escutava ali era o funk, né? Era o que rolava na periferia. E a gente acabava tendo os MCs como inspiração. Eu desde sempre escrevi as minhas letras de funk ali. E quando chegou em 2014, eu falei, acho que agora que eu tenho alguns fãs, eu vou começar a mostrar essas letras. E começou a dar certo. E quando eu chegava nas rodas com os MCs ali pra me relacionar, eles, na maioria das vezes, estavam ali usando drogas e tal, e eles não me aceitavam muito porque eu não fazia as coisas que eles faziam, sabe? Eu falei, o que eu precisar fazer, eu tô disposto, pra poder me enturmar com essa galera. E aí foi quando eu comecei a ter esse primeiro contato com droga. E eu comecei a me forçar a usar pra poder me inserir ali, né, nessa conversa com eles. Então eu chegava ali com a minha droga e tal, e eu vi que eu comecei a ser mais aceito, eu tinha já assunto pra conversar com eles. E o problema é que aquilo que eu me forçava a fazer, com o tempo vai virando uma rotina. Vira seu. E vira uma dependência, né? Eu já não conseguia mais ficar sem aquilo. E aí quando acertou essa primeira música, mudou tudo financeiramente assim, eu comecei a fazer os shows. E aí na época os shows variavam de 40, 50 mil reais. E teve mês que a gente fez mais de 60 shows no mês. E eu não tinha também noção nenhuma de como lidar com isso, não tinha responsabilidade para lidar com tanto dinheiro, né? Então eu comecei a entrar num ciclo onde eu ganhava 50 mil hoje, eu gastava esses 50 mil hoje mesmo, porque eu sabia que amanhã teria mais 50 e ficaria esse ciclo infinito. E quando chegou em 2019, foi quando eu fiz o teste pra série, Sintonia. Eles convidaram, eu nem tava atuando, mas quando eu cheguei lá pra ver o teste, eu vi que eles falariam sobre crime, sobre igreja e sobre funk. 3 coisas que eu já tinha vivenciado de perto, já tinha visto isso. E eu me interessei, falei, vamos me dedicar no teste. A música, nacionalmente, ali no funk já estava muito conhecida. E através da série, a minha imagem ficou muito conhecida. E das metas que eu tinha era morar em Alphaville. E eu consegui, mudei pra lá junto com a minha esposa, a Stephanie. E quando chegou em Alphaville, foi quando eu comecei a frequentar uma barbearia. E aí já vai se encaminhando pro que a gente tá vivendo hoje. E eu lembro que eu sempre chegava nessa barbearia chapado e contando as besteiras que aconteciam nos bastidores do funk, e contando tudo que acontecia. E toda vez que eu chegava com algum problema também, desabafando na barbearia assim, o dono dessa barbearia, que é o Sam, que inclusive tá aqui hoje, ele sempre me respondia com a palavra. Eu chegava, cara, tá acontecendo isso, isso, isso. E ele, olha, na palavra diz isso, talvez faça sentido pra você. Então ele falava aquilo pra mim, eu não tava caminhando com Deus, mas eu tinha um temor, né? Ele falava, cara, se a palavra tá dizendo isso, eu tinha um certo temor. E eu comecei cada vez mais a frequentar a barbearia, a gente foi ficando cada vez mais amigo. E um certo dia, o Sam, ele foi usado por Deus pra me entregar ali uma palavra. Ele me mandou uma mensagem, onde na mensagem ele explicava exatamente uma situação que eu tava vivendo. Na hora fez muito sentido pra mim. Falei, cara, realmente, é exatamente o que eu tô passando. Primeiras coisas, falei, Sam, como que você sabe tanto da palavra assim? Né? Eu queria entender o porquê. E ele me falou que ele era pastor. Eu perguntei pra ele, por que você não me avisou antes? E ele falou que diversas vezes ele até quis falar, mas o Espírito Santo conduziu ele a me ministrar aos poucos, senão eu ia correr. E provavelmente eu não teria ficado ali, eu não gostava de... Nessa época eu vivia de ouvir essas coisas, sabe? Alguém ia me entregar algo de Deus, eu não queria nem saber, não acreditava, na verdade. Comecei a criar um carinho muito grande por ele, que eu refleti, né? Eu chegava aqui todo tatuado, só falando besteira, drogado, e o cara falou de Jesus pra mim. E eu comecei a quebrar um preconceito que eu mesmo tinha criado contra a igreja. Ao mesmo tempo, era como são as coisas de Deus. O Espírito Santo estava tratando o coração da minha esposa em casa. Nessa mesma época, eu lembro de chegar em casa e ela falou pra mim, olha, eu não quero mais que você use droga dentro de casa, nossa filha vai nascer e tem algo dentro de mim que me incomoda e eu não sei dizer o que é, eu não quero que você faça isso. E o que começou a acontecer, como eu era totalmente dependente daquilo, eu fiquei mais tempo na rua. Então eu começava a dar desculpas pra não voltar pra casa, mas isso foi intensificando a ponto de eu chegar e falar, olha, eu não quero que você fume nem na rua mais, esse cheiro tá me dando nojo, eu não sei te explicar, eu não tô gostando. Tem um amigo meu que ele chama Leonardo e ele cresceu comigo, lá da Brasilândia também. E ele é filho de pastor, que tá a importância da gente caminhar com homens de Deus, né? E ele falou, cara, você tá ganhando muita grana, tá vivendo uma fase que você sempre sonhou, mas tira um tempo pra Deus, por que você não faz uma célula na sua casa? E a gente fez uma roda assim pra começar a célula, e eu coloquei um louvor do Davi Sasser, que eu lembrava na época que eu ia na igreja quando eu era criança, que é aquela música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E começou a tocar esse louvor. Quando foi se aproximando do refrão da música, eu tive a maior experiência da minha vida até hoje com Deus, que eu tive o prazer de ouvir a voz de Deus, mas não na minha cabeça, audivelmente, falando, finalmente você deixou eu entrar. E todo mundo de olho fechado, só essa mulher que tava levando a palavra tava de olho aberto olhando pra mim. E quando acabou o louvor, ela se aproximou, pegou na minha mão e falou, olha, eu fui em várias células, vários cultos nos lares esse mês, e toda vez que nós oramos, Jesus manda os anjos naquele lugar. E eu falei, amém. E ela falou, eu não sei porquê, mas hoje ele quis vir falar pessoalmente no seu ouvido. E aí ali eu tive essa confirmação de que era Deus. De que Deus estava falando comigo.